Indo dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elianai e nesta noite nós estaremos invocando a presença do Senhor para que haja fortaleza na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Convido você a permanecer até o final, onde estaremos orando, mas durante todo esse devocional esteja invocando a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ela fala que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso guia, ele é o fogo que nos traz motivação, que nos traz renovo, que nos purifica das impurezas. Mas hoje eu quero falar sobre quando o Espírito Santo nos fortalece por inteiro. Eu quero começar falando contigo nesta noite sobre quando o Espírito fortalece o nosso espírito. Olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo estava orando não apenas para que as pessoas fossem abençoadas e recebessem a bênção externa, as bênçãos materiais, mas ele orava para que o Espírito Santo fortalecesse o nosso homem interior, o nosso ser interior. E por que isso é importante? Deus sabe, meu amado irmão, que quando uma pessoa está espiritualmente fortalecida, ela permanece firme mesmo diante da maior dificuldade, maior luta que esteja enfrentando. Se o teu espírito estiver fortalecido em Deus, não há luta que você não prevaleça. O ser humano só é derrotado, só está derrotado quando o seu espírito se abate. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus quer fortalecer o nosso espírito. Aleluia! Quando o Espírito Santo nos fortalece, a nossa comunhão com Deus, ela fica aprimorada. Os nossos ouvidos ficam sensíveis à voz do Espírito Santo e a nossa confiança nas promessas da palavra de Deus se tornam vivas e reais na nossa vida. Quanto mais nos aproximamos do Espírito Santo de Deus, mais o nosso espírito é renovado. E como que você faz para se aproximar do Espírito Santo de Deus? Tirando um tempo para estar a sós com Ele, como você está iniciando esta noite, invocando a presença do Senhor, fazendo esse devocional, adorando a Ele, clamando para que Ele venha sobre a tua vida. Meu amado, a palavra para ti hoje é: nunca negligencie o teu tempo de oração, o teu tempo de estar a sós com Deus, pois é isso que te manterá firme e preparado para o dia da vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor! Quando o Espírito Santo fortalece, além do nosso espírito, quando ele fortalece também a nossa alma, que são as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Quem de nós no dia a dia, pelos afazeres, pelas lutas, pelas batalhas, pelas dificuldades que enfrentamos, não percebemos muitas vezes que o nosso ânimo se abate, a nossa vontade de fazer as coisas parece que desaparece. E isso é a nossa alma que está enfraquecida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer fortaleza para a nossa alma. Aleluia! Deus, ele não deseja que nenhum de seus filhos viva em ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o que vai acontecer ou no estresse, né? Do dia a dia, e fazer tal, no seu dia a dia, aquele estresse terrível. E também Deus não se agrada que os seus filhos estejam vivendo do passado, né, que causa depressão.
que em um tempo a minha vida era boa, em um tempo as coisas eram tão maravilhosas, mas a coisa foi desandando e hoje você se encontra em depressão. Saiba, essa não é a vontade de Deus. O Espírito Santo quer fortalecer o teu coração, quer fortalecer as tuas emoções, para que você volte a levantar da sua cama amanhã pela manhã, renovado, fortalecido. E eu creio que no nome poderoso de Jesus Cristo, isso vai acontecer com você. Aleluia! Porque o Espírito Santo, ele não apenas alivia a nossa carga, ele realmente transforma, ele muda. Aonde havia inquietação no nosso coração, ele traz paz. Aonde havia desesperança, aonde não havia perspectiva de futuro, Deus traz esperança, ele renova, e só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. O Espírito Santo, ele nos lembra das promessas de Deus e as tornam vivas dentro de nós. E quando nós paramos para pensar um pouquinho sobre a nossa vida, vamos perceber que não foi uma, não foi duas. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo nos ajudou, nos socorreu e nós pudemos ver as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Aleluia! O Senhor nos cura, o Senhor traz o recurso na hora certa, quando parece que não vai dar mais jeito. Ali o Senhor entra com providência. Então, meu querido e amado irmão, creia, o Espírito Santo nesta noite está fortalecendo a tua alma. Quero ler contigo o Evangelho de João, capítulo 14, versos 26 e 27. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí o Senhor conclui esta fala dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia! Não se turbe o vosso coração. Que essa palavra possa entrar na nossa vida no dia de hoje. Que esta noite nós possa ser cheio da paz do Senhor. Que não venha temor, que nós possa dormir confiando em Jesus Cristo, confiando que o Espírito Santo está trabalhando em nosso favor. Aqui você pode perceber que o Senhor Jesus faz uma ligação direta da atuação do Espírito Santo com a paz. Aleluia! Não se turbe o vosso coração. E antes ele diz, porque o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas. Quando é que falta paz no nosso coração? É quando não temos direção, é quando não sabemos o que fazer diante de uma dificuldade. Então ali o nosso coração fica turbado, fica angustiado e falta a paz. Mas o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, promessa do Senhor Jesus. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia! O Senhor quer trazer paz para a nossa alma, quer trazer paz e descanso para você que nos ouve. E quando o Espírito Santo fortalece também o nosso corpo. Ontem ainda no nosso devocional orávamos e o Espírito Santo ministrou cura ao corpo físico. Mas hoje estamos falando de fortalecer. Quem sabe você esteja saudável, mas ainda assim há uma canseira, há uma fadiga. Parece que não há força para trabalhar, para fazer, para produzir. Oh, meu amado irmão, quero ler contigo esse texto tão maravilhoso para que você saiba o que é o teu corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ah, meu amado, essa palavra é maravilhosa. Se é o Espírito Santo que habita em nós, oh, meu amado, imagina o que ele deseja e o que ele vai fazer no nosso corpo.
Meu amado irmão, assim como nós cuidamos da nossa casa, do nosso ambiente, queremos vê-la limpa, queremos vê-la bem estruturada, para que possamos viver tranquilamente ali, o Espírito Santo de Deus vai sarar o nosso corpo, vai trazer saúde plena, essas dores vão desaparecer, essa fraqueza vai desaparecer, porque você, esse teu corpo é templo do Espírito Santo e ele deseja usar você. E para usar você, você vai ficar saudável, vai ficar fortalecido. Aleluia, que privilégio maravilhoso saber que o Espírito Santo habita em nós e que é ele quem nos fortalece para servir ao reino, para servir a Cristo. O Espírito Santo é quem nos sustenta quando estamos cansados, quando estamos fracos, mas mais do que isso, é ele que nos renova, é ele que traz ânimo e fortaleza a esse corpo. E quando nós estamos com uma vida fortalecida, isso vai produzir vida e vida em abundância para os que estão à nossa volta, para aqueles que nos rodeiam, para os nossos familiares, amigos, funcionários, patrão, todos os que se aproximam de você vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Quando estamos fortalecidos, o nosso corpo está forte, temos alegria, temos coragem, temos força para avançar e para prevalecer. E a palavra hoje, dentro disso que estamos recebendo do Senhor, uma pergunta que pode surgir no teu coração: como permanecer fortalecido? Como não estar naquele sobe e desce, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo? Todos os dias, faça um espaço na tua agenda para estar a sós com o Espírito Santo. Todos os dias, tira alguns minutos, algum tempo para estar com o Espírito Santo. Ore antes de começar o dia, leia a palavra, adore ao Senhor, seja sensível à voz do Espírito Santo e termine o dia como você está fazendo agora, entregando tudo nas mãos de Deus. O descanso é um presente de Deus. A pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo deita, toma remédio, toma as vitaminas, mas o seu corpo está sempre esgotado. Mas quando buscamos a presença do Espírito Santo, ele sim pode trazer descanso. Glória a Deus. E enquanto você descansa, saiba que o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Eu quero orar juntamente contigo e declarando que essa noite vai ser uma noite gloriosa, uma noite de paz. Espírito Santo de Deus, coloco diante de Ti, Senhor, a nossa vida, Pai. Vem renovar, Senhor, a nossa alma. Vem renovar, Senhor, o nosso espírito. Vem renovar, Senhor, o nosso corpo. Que o nosso homem interior, Senhor, o nosso ser, Paizinho, esteja fortalecido em Ti. Enche-nos, Senhor, da Tua paz. Enche-nos, Senhor, do descanso que vem de Ti. E manifesta, Senhor, a Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua presença. Que essa noite seja uma noite, Senhor, de renovo, de alegria, de paz. E que nós possa, Senhor, acordar, levantar, fortalecido, Senhor, para prevalecer. E que em tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Por onde nós vá, por onde nós ande, aleluia, a Tua glória se manifeste através das nossas vidas. Eu peço, Senhor, que esteja agora tocando a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está conosco. Sobre eles a Tua paz, sobre eles a Tua bênção, Pai. Sobre eles a restauração que vem de Ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Fica na paz do Senhor Jesus e durma com o Espírito Santo.